Oi, gente. Meu nome é Maria Aparecida Azevedo Coique Folgueira e eu sou professora associada do Departamento de Radiologia e Oncologia. Nessa primeira aula de pesquisa clínica, nós vamos abordar os estudos básicos e os estudos clínicos. E essa aula, então, compreende o conceito, finalidade, exemplos, metodologias, resultados, e na próxima aula nós vamos fazer uma análise crítica de estudos. Imagine você no plantão do pronto-socorro no dia 29 de dezembro de 2019 e que chega um senhor de 70 anos com história de tosse há 5 dias, cefaleia, febre diária, perda do olfato e paladar, dores articulares e dispneia há um dia. Esse senhor é obeso, tem quase 36 de índice de massa corpórea e é diabético em uso de insulina e outras medicações e retornou a uma semana de viagem à China. Um raio-x de tórax, a gente pode ver uma consolidação em porção média inferior direita. 3 dias depois, esse senhor faz uma tomografia e no tórax a gente vê áreas de condensação em ambos os pulmões. E agora, um ano depois, no dia 17 de janeiro de 2021, nós vimos a enfermeira Mônica Calazans, a primeira pessoa sendo vacinada contra o Covid no Brasil. Então, como chegamos até aqui? Então, foi muita pesquisa envolvida. Então, nós vamos usar o modelo do desenvolvimento de vacinas para estudar o desenvolvimento de outras drogas e para ver como são esses estudos. Então, nosso objetivo é estudar esses estudos, analisar esses estudos. Os primeiros estudos são os estudos exploratórios e estudos pré-clínicos em animais. Se esses estudos são promissores, então esse medicamento ou essa nova vacina vai para o estudo clínico em seres humanos, que são os estudos clínicos de fase 1, 2 ou 3. Mas, no começo de 2020, a gente sabia muito pouco. O que se sabia sobre essa doença? Como tratar? Como prevenir? E então a gente tem que ir para a pesquisa básica. Qual é o agente infectante? Qual o alvo imunogênico? E então, a China, esse grupo chinês, ele compartilhou a sequência genética do agente da Covid-19 no dia 12 de janeiro de 2020. E esse grupo de pesquisa, então, publicou esses dados em fevereiro de 2020 na revista Nature. E esse artigo já teve 9.234 citações. Eles, então, fizeram o sequenciamento completo do material genético do vírus e observaram que ele tem uma similaridade com o material genético de outros coronavírus. Esse é o material genético de um coronavírus, em vermelho. Então, a gente vê que a menor similaridade é aqui nessa região S, que codifica a proteína spike. Essa proteína spike é uma proteína que se liga ao receptor de enzima conversora de angiotensina 2 e então penetra na célula. Qual era a pergunta, então? Será que, por causa dessa similaridade assim menor com os outros coronavírus, será que essa proteína imunogênica, será que ocorre essa ligação ainda com esse receptor? Né? Então, foram feitos estudos adicionais, e esse é um estudo, então, um estudo básico publicado em março de 2020, mostrando a conformação da proteína spike desse novo coronavírus, e que ela tem um sítio de ligação ao receptor da enzima conversora de angiotensina 2. Então, parece que ela liga o receptor. Essa ligação é muito rápida e muito intensa, com uma grande afinidade. Ela é 10 a 20 vezes maior que a ligação desse receptor com outros coronavírus. Por que isso é importante? Porque a partir dessa conformação podem ser feitas, sintetizadas outras moléculas que poderão, então, interferir com essa ligação entre o vírus e a célula. Inicialmente, então, foi
caracterizada essa variante que na posição 614 da proteína spike tinha um ácido aspartico. E essa, então, foi o vírus descrito na Ásia. A seguir, já a partir de março, começou a haver um predomínio. Então, os estudos de sequenciamento mostram uma variante que nessa posição 614 da proteína agora tem uma glicina. E o que se viu em todo o mundo foi que foi havendo uma substituição da variante D pela variante G614, inclusive aqui na América do Sul. Então, toda vez que a gente tem uma variante, surgem aquelas perguntas. Será que a infectividade é a mesma? Aumentou, diminuiu? Será que a vacina protege? Né? Então, a gente já tem a indicação de qual é o agente infeccioso e a próxima pergunta é como proteger rapidamente a população? Então, é através do desenvolvimento de novas vacinas. E a primeira fase, então, é a fase de descoberta, é a fase de estudos laboratoriais, é a fase dos estudos básicos. Para desenvolver uma vacina, existem várias tecnologias. A tecnologia de vírus inativado, vírus atenuados, vetor viral, vacina de DNA e vacina de RNA. Então, será que RNA é uma boa opção? Então, tem pontos positivos, porque o RNA ele é necessário para a síntese proteica, ele não se integra ao genoma e tem uma expressão transitória, então, ele é destruído pelas RNases. Mas também tem os pontos negativos, porque se ele é lábil, ele é rapidamente destruído, né? E, além disso, ele ativa o RNA ativa células do sistema imunológico inato, porque ele estimula células receptores Toll-like. Então, foram feitos estudos para tentar viabilizar o uso do RNA como agente da vacina. Então, esse grupo, ele fez a síntese de nucleotídeos modificados, como essa pseudouridina. Então, essa aqui é uma uridina e essa é uma uridina modificada, com uma estrutura modificada. Eles sintetizaram, então, vários nucleotídeos modificados e viram que essa pseudouridina tinha uma ligação similar à da uridina com a adenina, mas, além disso, em estudos em camundongos, eles observaram que esse RNA que contém a pseudouridina, ele é mais estável, então ele traduz mais proteína. E, além disso, no animal, houve uma pequena, só uma pequena produção de interferon alfa, muito menor do que um RNA sem essa pseudouridina. Então, o que é? Ela é menos imunogênica. Então, esse RNA com pseudouridina poderia ser utilizado para a produção da vacina. Mas esse RNA tem que ser levado até a célula. Então, foi necessário aprimorar o modo de administração desse RNA para que ele fosse feito de um modo seguro e eficaz. Então, foram sintetizados aqui, formuladas nanopartículas lipídicas para envolver o RNA. E dessa maneira, então, essas nanopartículas carregam o RNA até a célula, lá elas se fundem, liberam o RNA vai produzir partículas virais, essas partículas vão ser liberadas, captadas por células dendríticas, que então vão estimular a resposta imune do hospedeiro. Então, a gente já tem desenvolvido os fundamentos para uma vacina de RNA. E quais, então, são as vantagens dessa vacina de RNA? É que pode ser feita uma produção rápida de grandes quantidades de vacina, porque não é necessário, então, a produção, né, a cultura de grandes quantidades de vírus e depois, por exemplo, a inativação desse vírus. E, além disso, o RNA, então, além de ser mais seguro para a produção, né, ele é mais flexível. Então, se surgirem variantes do vírus, você pode modificar a cadeia do RNA que vai ser utilizado como imunizante. E, então, a gente já tem uma vacina de RNA, então agora a gente tem que avaliar essa vacina em estudos pré-clínicos, estudos em animais. Nessa fase pré-clínica, o que é importante é avaliar em animais como a vacina funciona.
se ela induz imunidade humoral, se ela induz imunidade celular e se ela parece segura. Então, os estudos pré-clínicos são realizados inicialmente em pequenos animais. A vacina é administrada a camundongos e é feita uma avaliação da resposta imune, são feitos estudos de toxicidades para avaliar se essa vacina é segura, e se a vacina ela gera resposta imune adequada e ela é segura, ela progride para testes adicionais que aí então são feitos em primatas não humanos. Esses primatas são vacinados e a seguir são desafiados, isso é, recebem um inóculo do vírus, né, no caso então o SARS-CoV-2, de tipo selvagem. Qual é a preocupação? Porque foi observado em estudos animais com outras vacinas de coronavírus que esses animais desenvolveram uma doença exacerbada subsequente. Então, só para relembrar como acontece esse processo. A gente tem um vírus que tem uma membrana, tem uma proteína, que é a proteína spike, que faz contato com esse receptor de enzima conversora de angiotensina 2, que está presente na célula, e quando ele faz esse contato, e aí então o vírus é internalizado e ele libera então o seu material genético, que é uma fita de RNA. Esse RNA vai promover a síntese de proteínas virais, ele vai ser duplicado e vai dar origem a novas moléculas virais. Esse novo vírus pode infectar, pode então agora chegar até uma célula dendrítica, essa célula dendrítica vai processar um antígeno, apresentar uma célula T helper, que vai então estimular células B a produzir anticorpos específicos contra esse coronavírus. Ou essa célula T helper pode estimular células T a produzirem citocinas que vão destruir essa célula infectada pelo vírus. É importante também a gente relembrar como funciona o sistema imune. A gente tem, então, o sistema imune inato e o adaptativo. O sistema imune inato é um sistema imune que age rapidamente, mas é um sistema inespecífico. Então, o que acontece? Na presença de um antígeno, né, tem uma estimulação dos granulócitos, que são neutrófilos, eosinófilos e basófilos, e desses mastócitos, dessas células mononucleares, que são mastócitos, células dendríticas ou macrófagos, e células natural killer, e também do sistema complemento. E a gente tem uma resposta inespecífica àquele agente que está causando a ofensa. A gente tem também um sistema imune adaptativo. Esse sistema imune adaptativo, ele é mais lento, mas ele é específico. E fazem parte desse sistema as células B, que vão produzir anticorpos específicos, no caso aqui, contra o coronavírus, e células T, que vão então dar origem às células CD4 e CD8. As células CD4, elas podem ter uma resposta TH1. Quando elas têm uma resposta TH1, elas produzem interleucina 2, interferon gama e fator de necrose tumoral, que é uma resposta antiviral. Essa célula CD4 também pode dar origem a uma resposta TH2, com a produção de interleucinas 4, 5, 10 e 13, e então a gente tem uma resposta inflamatória, uma resposta prolongada, exacerbada. A gente tem, então, pode ter também a origem, né, de células T regulatórias que inibem a resposta TH1 e TH2. Então, a gente tem uma vacina de mRNA, que é a vacina mRNA 1273, que foi desenvolvida pela Moderna junto com o NIAID, que é o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. Então, a primeira pergunta é: essa vacina pode ser utilizada em seres vivos? E então foram realizados estudos pré-clínicos em camundongos. E como foram esses estudos? Então, foram utilizados camundongos de 3 linhagens diferentes, vários camundongos. Alguns camundongos foram imunizados com 0,1 micrograma da vacina,
outros com 1 micrograma da vacina. Foram 2 doses, e a seguir foi testado se esses camundongos produziam anticorpos neutralizantes. Esses anticorpos neutralizantes, eles impedem a infecção viral. Então, o que acontece? Se a gente tem uma placa, né, com células em cultura nessa placa, e a gente tem num tubinho o soro do paciente que foi imunizado, ou soro do animal que foi imunizado, e a gente coloca agora o vírus. Se esse soro tem anticorpos neutralizantes, ele vai reagir com o vírus, e quando a gente colocar esse soro mais o vírus nessa cultura de células, não vai haver infecção dessas células. E foi isso que aconteceu quando esses camundongos foram imunizados com 1 micrograma da vacina, né? Então, a gente vê que ocorre a produção de anticorpos neutralizantes contra SARS-CoV-2 que impede a infecção da célula. A próxima pergunta é: em camundongos, a vacina mRNA 1273 gera imunidade protetora? Então, os camundongos que foram imunizados com 2 doses da vacina, eles, após 5 semanas, receberam um desafio, isso é, um inóculo do vírus, do SARS-CoV-2. E 2 dias após, foi examinado se havia, então, carga viral, se havia vírus, tanto nos pulmões quanto nas narinas. E o que a gente vê? Uma grande redução da carga viral, tanto nos pulmões quanto nas narinas, dos camundongos que foram imunizados com 1 micrograma da vacina. Então, a gente viu que em camundongos os resultados são promissores, e então o próximo estudo em primatas, porque esses primatas têm maior semelhança com seres humanos em relação à resposta imune inata e à resposta imune celular. E, além disso, os macacos permitem o uso de doses de vacina maiores, mais próximas às que podem ser usadas em seres humanos. E esse é o estudo, então, da vacina de mRNA 1273 em macacos rhesus. Então, esses macacos foram imunizados na semana 0 e na semana 4, e ao longo do tempo foi coletado, então, sangue para avaliar se havia produção de anticorpos neutralizantes. Então, a gente vê que tanto com a dose de 10 microgramas, quanto com a dose de 100 microgramas, houve a produção de anticorpos neutralizantes em todos os 8 macacos imunizados. E aqui a gente pode ver que com 1 micrograma, né, após 4 semanas da última imunização, todos tinham um título alto de anticorpos, e um título que é mais alto do que aquele encontrado no soro de pacientes convalescentes que tiveram a infecção por Covid. A segunda pergunta é: a vacina gera também uma resposta celular? Porque a gente já viu que gera uma resposta humoral. Então, o que foi feito? Então, aqui, 4 semanas após as imunizações, foram coletados células mononucleares, então tem os linfócitos, e então a gente vai ver se esses linfócitos estão produzindo essas citocinas, interferon gama, interleucina 2 ou fator de necrose tumoral, que são citocinas características de resposta TH1 antiviral. E o que se viu, então, é que a vacina promove essa resposta celular também após a segunda imunização. E qual é, então, a dúvida, né? Qual é o problema? É que a vacina contra um tipo de coronavírus, que é o MERS-CoV, ela induziu doença respiratória exacerbada associada à vacina. E essa resposta estava associada à indução de uma resposta CD4-TH2, né? E
esse CD4, que com esse tipo de resposta, produzem interleucinas 4 ou interleucina 13. Então, agora, o que se testou foi se esses linfócitos estavam produzindo essas interleucinas, características de resposta TH2. E o que se viu é que não houve indução de resposta TH2, indicando que essa vacina parece segura. E, então, qual é a próxima pergunta? Será que essa vacina inibe a infecção pulmonar por SARS-CoV-2? Então, os macacos foram imunizados e receberam, então, aquele desafio, aquele inóculo do vírus. E 7 dias após, então, foi feita uma análise do pulmão. O que se viu é que os macacos que não foram imunizados desenvolveram uma pneumonia e foi encontrado tanto material genético do vírus nas células do pulmão, como antígeno viral nas células do pulmão. Aqueles macacos que foram imunizados, eles não tiveram, né, não foi encontrado, então, material, nem o material genético do vírus, nem o material, nem a proteína viral no pulmão. E aqui, em maior aumento, a gente pode ver os macacos não imunizados, um macaco não imunizado, com o material genético nas células pulmonares e o antígeno, né, viral nas células pulmonares. Então, a gente viu que essa vacina de mRNA 1273, ela é imunogênica em animais, ela protege contra infecção de vias aéreas e ela não induz toxicidade. E, então, essa vacina parece segura, imunogênica e capaz, né, de ser introduzida em um estudo fase 1. Então, aqui eu trouxe aqui algumas outras vacinas que produzem anticorpos neutralizantes. Então, aqui é a vacina de Oxford, da AstraZeneca, mostrando que ela também produz anticorpos neutralizantes. Aqui a gente acabou de ver, é a vacina de mRNA. A vacina de DNA também produz anticorpos neutralizantes, bem como a vacina de vírus inativado, que é a vacina Coronavac. Então, todas essas vacinas que foram estudadas em seguida em relação à segurança e eficácia em seres humanos, produziam resposta humoral em animais. E o que a gente pode ver que em janeiro de 2021, a gente tinha 63 vacinas em desenvolvimento clínico e 174 vacinas em desenvolvimento pré-clínico, segundo os dados da Organização Mundial da Saúde. Então, o que é feito a seguir? Quando a gente tem estudos que foram pré-clínicos, que foram positivos. Isso, então, esses dados são submetidos à avaliação de uma agência regulatória. Se essa agência regulatória considera esses resultados promissores, importantes, essa vacina ou essa droga vai, então, para a fase de desenvolvimento clínico, que são os estudos em seres humanos. Então, resumindo, a pesquisa básica ela é extremamente importante, porque ela aumenta o conhecimento científico, ela promove a compreensão teórica de certos fenômenos, mas, a princípio, ela não se relaciona diretamente com a solução de problemas. Mas só para a gente ter a ideia da importância, pouco mais de 50% da verba do NIH, então, do Instituto de Saúde dos Estados Unidos, tem sido destinada à pesquisa básica nos últimos anos. E aqui, então, está a definição da pesquisa pré-clínica segundo a Anvisa. A fase pré-clínica se destina à aplicação de novas moléculas em animais após identificação e experimentações in vitro do potencial terapêutico. O objetivo é obter informações preliminares acerca da atividade farmacológica e da segurança. Em relação à segurança pré-clínica, o que se quer avaliar? Então, pretende-se identificar uma dose inicial segura e esquema de escalonamento de dose que possam ser usados em seres humanos,
identificar potenciais alvos, órgãos-alvo da toxicidade e avaliar a reversibilidade da toxicidade, identificar parâmetros de segurança para monitorização clínica. Mas mais de 90% das substâncias estudadas nesta fase são eliminadas, porque não demonstram atividade farmacológica ou terapêutica suficientes ou são demasiadamente tóxicas em seres humanos. E aqui está a definição da pesquisa pré-clínica, segundo a Agência Regulatória de Drogas e Alimentos americana. E o que é a pesquisa translacional? Então, a pesquisa translacional ela é muito divulgada e ela tem sido muito... é uma pesquisa muito feita ultimamente. Por quê? Ela é resumida pela pesquisa da bancada para a beira do leito e para a comunidade. Ela envolve o avanço do conhecimento obtido na ciência básica para aplicação na prática clínica. Isso é um contínuo. Então, a gente tem hipóteses através das pesquisas básicas, isso vai para a pesquisa clínica gera novas perguntas que são, então, tratadas pela pesquisa básica, e isso, então, é um contínuo de vai e volta. Por fim, o estudo clínico é o estudo que envolve pesquisa em seres humanos voluntários, que são os participantes, destinam-se a avançar o conhecimento médico, e tem dois tipos principais de estudos clínicos: os ensaios clínicos, também chamados estudos de intervenção, que a gente vai tratar nessa parte do curso, e os estudos observacionais, que vão ser tratados na área de epidemiologia. Então, resumindo, a gente viu essa fase inicial do desenvolvimento de novos fármacos, de novas vacinas. Nessa fase, é muito importante avaliar a segurança, mas também avaliar a atividade. E nas fases mais tardias dos estudos clínicos, a segurança continua sendo avaliada, mas aqui a gente vai ter um foco grande na eficácia. Gente, então aqui tem as referências, várias referências da Anvisa, Organização Mundial da Saúde, da Administração de Drogas e Alimentos dos Estados Unidos, o UpToDate, que é um site clínico que vocês podem acessar dos computadores da faculdade, mas em relação à doença COVID-19, ela está aberta, né, free, e aqui tem alguns videozinhos sobre a doença, sobre coronavírus e sobre a COVID-19. Aqui tem alguns artigos como referências que já estão no Google Classroom de vocês, e eu queria agradecer a atenção.